Bom dia pessoal, tudo bom? Ivan Santos aqui novamente com vocês. Parabéns por chegar aqui nesse próximo módulo. É um sinal de que todos vocês estão ansiosos por aprender cada vez mais. Nos módulos anteriores nós aprendemos sobre os pentes, sobre as tesouras e sobre a navalhete. Como colocar a lâmina e fazer o manuseio dela, ok? Hoje nós vamos estar aprendendo sobre o manuseio do pente. A forma de pegar corretamente no cabelo, a forma de guardar o pente e a forma de usar a tesoura, tá ok? Então pessoal, dando prosseguimento ao nosso curso, eu fiz alguns desenhos aqui no quadro, vocês vão ver que não são desenhos perfeitos, mas é apenas para orientação, tá ok? Esse primeiro desenho aqui, ó, nós estamos vendo a cabeça por cima. Então, a parte do meio, que é essa, é a primeira parte que nós vamos fazer o corte. E a quantidade, a grossura, vai ser a grossura que o seu dedo der para pegar aqui nessa região. Então, olhando por cima da cabeça, nós vamos dividir primeiro, vamos fazer o corte primeiro na parte central da cabeça. Segundo, você pode escolher a esquerda ou a direita. No meu caso, eu sempre faço a direita. E por último, a esquerda. Então, a parte superior da cabeça, vamos fazer primeiro o meio, depois a direita, depois a esquerda, certo? Uma pergunta muito importante, como definir a parte superior da cabeça? Ou como definir a parte lateral? A cabeça, notem, ela é redonda, certo? O pente está aqui, ó, abraçando a cabeça. Quando eu coloco o pente reto na cabeça do meu cliente, vai chegar uma hora aqui, ó, que o pente ele vai desencostar, correto? Então, a partir daqui para cima é a parte superior da cabeça. Se tratando do corte na máquina, até onde eu devo passar o pente maior que eu vou usar? Até onde o pente estiver encostado na cabeça, tá ok? Quando nós formos fazer o manuseio da máquina, eu vou passar isso novamente para vocês. Então, coloque o pente reto na cabeça da sua cliente, do seu cliente, coloque a tesoura fechada, a tesoura travou, dali para cima é a parte superior da cabeça. Então, nós vamos primeiro fazer o meio, depois o lado direito e depois o lado esquerdo, tá ok? Então, vamos dar uma olhadinha nesse cabelo para ficar melhor para a gente estar fazendo o procedimento, certo? Uma coisa importante, que inclusive nas redes sociais tem muita gente aí fazendo umas charges, ou aquele barbeiro que não para de molhar o cliente. Molha, molha, molha que ele começa a escorrer água. Então o cabelo, ele precisa estar úmido, ele não precisa estar pingando água, ok? Inclusive quando vocês forem molhar aqui, ó, próximo do rosto do cliente, nota que a minha mão está tampando, está protegendo o rosto do cliente. Aí eu molho. Posso fazer assim também, ok? E eu tenho que estar passando a minha mão no cabelo dele para poder espalhar a água, correto? E eu vou circular a cadeira molhando, protegendo o rosto do meu cliente. A partir do momento que eu ver que esse cabelo está úmido, está na hora de eu começar a pentear esse cabelo para mim fazer o corte. Uma coisa muito importante, como que está o cabelo do seu cliente? Ele está ressecado, está embaraçado? Então, antes de iniciar o corte, é preciso que você aplique um creme, um defrisante, um creme de pentear, para dar maleabilidade para você poder estar penteando e desenvolvendo o corte, tá ok? Se o cabelo estiver limpo, melhor ainda. Às vezes acontece da pessoa chegar com o cabelo sujo, oleoso, ou com alguma coisa que você vai fazer o corte, o cabelo vai ficar embaçado, não vai encaixar direito na cabeça do cliente, correto? Então vamos para as pegadas. Eu estava usando o pente de carbono, que eu tive que entortar ele aqui na cabeça do cliente, né? Para vocês poderem saber até onde que é a lateral e até onde que é a parte superior da cabeça. Agora eu estou usando o pente de metal, que nós falamos na primeira aula, certo? E estou segurando a tesoura. Uma coisa muito importante, pente e tesoura na mão. Quando você estiver cortando o cabelo, o pente e a tesoura tem que estar na sua mão, correto? Quando você estiver passando a maquininha, pente e máquina. Quando você estiver fazendo um acabamento, pente e navalhete.
correto? Eu não posso ficar colocando o meu pente na bancada, o meu pente no bolso. O pente ele tem que estar na minha mão. Pente tesoura, pente máquina, pente navalhete, correto? É para me criar uma sintonia, uma harmonia, certo? A tesoura fica na minha mão direita, porque eu sou destro. Se você é esquerda, a sua tesoura vai ficar na sua mão esquerda, correto? Como eu disse antes, tem tesouras que tem essa parte aqui para você apoiar o dedo mindinho e tem tesoura que não tem, correto? Então, quando você for comprar a sua tesoura, você preste atenção nisso. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Isso é individual de cada pessoa, certo? O dedo que a gente vai usar na tesoura é o anelar. E na falange medial, na falange do meio. Então, nosso dedo aqui ó, tem 3 falanges, certo? Nós vamos usar a tesoura na falange do meio. A tesoura, ela não pode ficar para dentro da terceira falange como se fosse um anel. Você não vai ter movimento. Então, no anelar, a tesoura tem que ficar na falange do meio. E no polegar, a tesoura ela vai ficar em cima da unha, correto? Para a gente ter movimento. Se o meu polegar adentrar demasiado a tesoura, eu não vou ter movimento para me fazer o corte, correto? Então, é anelar e polegar, certo? A primeira pegada da tesoura é você tirar o polegar da tesoura. Tirei o polegar, vou segurar o pente. Aqui eu vou pentear o cabelo para mim executar o corte. Tirei o polegar, penteio novamente, corto o cabelo. Tirei o polegar, penteio novamente, corto o cabelo, certo? Bem simples. Então, ó, com a palma da mão para cima, você vai colocar o polegar, tirar o polegar. Colocar o polegar, tirar o polegar. Ivan, por que com a palma da mão para cima? Porque se você fizer com a palma da mão para baixo, a sua tesoura ela tem uma chance maior de abrir ou de cair, correto? A segunda pegada, você vai abrir a sua mão, o dedo mindinho tem que estar afastado do dedo anelar para a tesoura poder entrar aqui, ó. E você vai jogar a tesoura com o indicador. E eu guardei ela no meu pulso. Ela está guardada no meu pulso, correto? Peguei a tesoura, peguei o pente, na verdade, né? Penteio, guardo, volto a tesoura, faço o corte. Tirei o polegar, penteei, cortei, joguei a tesoura, guardei no meu pulso, penteei, cortei. Essa segunda pegada ela é um pouquinho mais difícil, vai exigir que vocês treinem um pouco mais. Então, mão aberta. Com o indicador, eu vou jogar a tesoura. E o dedo mindinho não pode estar próximo do anelar, ele tem que estar afastado. Então, eu vou fazer isso. Eu posso voltar a tesoura por trás. Correto? Vai ter tesoura que vai acontecer isso, vai abrir, às vezes não. Por exemplo, essa minha, ó, eu joguei, ela não abriu. Agorinha, ela abriu. Ou eu posso voltar pela frente. Correto? Jogo, volto por trás. Ou jogo, volto pela frente. Tem que tomar cuidado, porque às vezes nós estamos cortando o cabelo do cliente, esse cliente aqui até que tem um cabelo um pouco médio, né? Agora, às vezes você está fazendo um corte com um cliente que tem um cabelo curtinho e você fica rodando a tesoura aqui perto da orelha dele e isso não vai causar admiração dele por você, vai causar medo. Então, existem tipos de corte que não tem essa necessidade de você ficar girando a tesoura próximo da cabeça do cliente. Só vai gerar medo, principalmente se for criança. Então, a pegada que é mais usada é essa que você tira o polegar e guarda. Quando você guardar a tesoura, ela tem que ficar fechada na sua mão. Ela não pode ficar assim, ó, aberta, porque eu posso encostar no cliente. Se for um cabelo longo, ele pode entrar aqui na tesoura. Se a tesoura for fio navalha, o cabelo cai aqui, já é cortado. Então, a tesoura tem que ficar fechada, correto? Então, nós vimos aí a primeira pegada, a segunda pegada. Trabalhando aqui na cabeça do cliente, eu vou pentear o cabelo do meu cliente a favor do nascimento. Para quando eu pentear esse cabelo, o pente poder vir no pente. Se esse cabelo tiver todo penteado para trás, quando eu for pegar ele, vai ser mais difícil dele vir no pente. Então, o pente ele vem contra o nascimento.
Então, eu vou pentear esse cabelo todo para frente. Nós já vimos que essa cabeça vai ser dividida em 3 partes. Eu primeiro vou fazer esse corte central, correto? Então, eu vou dividir aqui, ó. Como eu disse antes, qual que é a grossura dessa divisão? Vai depender da grossura do tamanho do seu dedo. Se você tiver o dedo pequenininho, logicamente que essa mecha vai ser menor. Se você tiver o dedo maior, você pode pegar um pouco mais de cabelo. A intenção dessa mecha do meio é fazer isso aqui, ó. Fazer um corte horizontal reto, correto? Eu tenho que tomar cuidado para o meu dedo não ficar assim, ó, na diagonal. O meu dedo tem que ficar na horizontal reto, correto? Uma dica, quando você for cortar o cabelo, guarde o pente de forma firme. Se ele tiver aqui mole na sua mão, ele vai cair, vai atrapalhar, vai cair no rosto do cliente, ok? Então, novamente, eu vou pentear o cabelo, eu vou dividir aqui só a mecha que eu quero cortar, eu vou empurrar o pente até chegar onde eu quero cortar. Guardei o pente e eu vou usar, ó, a ponta da tesoura. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 1000. Quantas vezes eu tenho que usar a tesoura? Cortar com a tesoura? Quantas vezes for necessário? Então, às vezes a pessoa fala, um barbeiro bom, ele dá 2 tesouradas, só dá 3 tesouradas. Aí você acaba cortando o seu dedo. Então, use apenas só a ponta da tesoura. E esse lado inferior da tesoura, ele tem que ficar rente ao seu dedo. Ele não sai do seu dedo, correto? Se você ficar tirando e colocando a tesoura do dedo, você vai acabar se cortando. Então, mantenha um lado da tesoura pressionado no dedo. Você vai manter um lado da tesoura pressionado no seu dedo e você vai fazer o corte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Quantas vezes for necessário, ok? Fizemos o corte da primeira mecha, nós vamos pegar um pouquinho mais de cabelo e vamos vir andando até chegar na parte da vértice da cabeça, aonde a cabeça aqui, ó, ela geralmente tem aquele roda-moinho, ok? Essa parte que a cabeça se dobra, nós não vamos fazer o corte dela agora. Nota que aqui a cabeça ela faz uma dobra. Se nós pegarmos esse cabelo aqui, ó, levantarmos ele, cortar esse cabelo primeiro, ele vai dobrar no nosso dedo para depois a gente cortar ele. Quando ele cair, ele não vai estar com corte retilíneo, não vai estar com corte reto, ele vai ficar marcado. É justamente por isso que nós vamos fazer o corte apenas até aqui, correto? Então, voltando. Vamos pentear o cabelo para frente. Vamos fazer primeiro a parte central da cabeça. Cortei. Guardei o pente. Cortei. É muito importante que de mecha para mecha o espaço seja pequeno. Se você corta o cabelo aqui na frente, o próximo você pega no meio da cabeça, o próximo você já pega lá no fim. Você cortou 3 vezes e cortou a parte de cima da cabeça. Ou seja, de mecha para mecha vai haver diferença. Quando você pentear esse cabelo, geralmente as pessoas falam caminho de rato, né? Vai estar o caminho de rato aí na sua cabeça, vai estar tudo marcado, ok? Fizemos a parte do meio, nós vamos fazer a parte da direita, não é a lateral, é a parte superior direita. Nessa parte superior direita, o seu dedo precisa estar na diagonal. Nota que a ponta do meu dedo está apontado para baixo. Eu vou fazer a primeira mecha, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e assim por diante até chegar no mesmo nível que eu fiz a parte superior. Finalizei a parte direita, eu vou pentear o cabelo para frente e vou novamente fazer. A fim de cortar mais cabelo? Não, a fim de você ter certeza que ficou tudo certinho. Se tiver alguma ponta passando, você corta, correto?
Então, nós fizemos a parte superior da cabeça, fizemos a lateral direita, superior. Agora, nós vamos fazer a esquerda. Nota que na esquerda, o meu dedo vai estar apontado para cima, linha diagonal. É exatamente isso aqui, ó. Só que o cabelo ele vai ficar mais arredondado. Nota que nós estamos seguindo a circunferência da cabeça. A cabeça, ela é redonda, certo? Então, nós fizemos a parte superior, fizemos agora a direita e vamos fazer agora a esquerda, a fim de nivelar esse cabelo com a circunferência da cabeça, correto? Então, nós vamos, ó, dedo para cima, fazemos o corte. Você pode também encostar o seu cotovelo na sua cintura. Se você tiver com o cotovelo alto, o seu dedo drasticamente ele vai abaixar. Então, do lado direito, o cotovelo está alto, o dedo está apontado para baixo. Do lado esquerdo, o seu cotovelo está rente à sua cintura e o dedo está apontado para cima, ok? Então, fizemos a parte central, fizemos o direito, fizemos o esquerdo, correto? Aqui nós estamos só dando uma introdução. Nós vamos fazer esse corte na real com o modelo para você estar vendo o efeito que dá, correto? Após você ter feito a parte central, a parte direita e a parte esquerda, falta a gente fazer a circunferência da cabeça, a lateral. Nessa lateral, o seu dedo ele tem que ficar na vertical. A gente quer criar esse desenho aqui agora, ó. Uma linha vertical, nós fizemos a superior lateral e agora a lateral, correto? Na parte direita da cabeça, o meu dedo ele vai ficar apontado para baixo e ele tem que estar reto. Eu vou guardar o pente e vou fazer o corte. Quantas vezes for preciso. Nós ganhamos tempo com o pentear do cabelo e não com cortar. Às vezes o iniciante, o aluno que está introduzindo ao curso, ele penteia o cabelo devagar, ele fica passando pente, passa o pente, passa o pente, passa o pente, demora a pegar no cabelo. Aí quando ele vai cortar, ele quer cortar rápido e acaba se machucando. Então, nós ganhamos tempo com o penteado. O cabelo tem que estar bom para pentear, você tem que estar bom nesse manuseio e quando for cortar, faça o corte devagar, ok? Aqui nós vamos fazer a mesma pegada, seguindo a circunferência da cabeça do cliente. Então, nós vamos vir mecha a mecha, cortando, mais um pouquinho, cortando, mais um pouquinho, cortando, até chegar no momento em que o seu braço vai ficar assim, ok? O seu braço ficou assim, você vai ficar de lado. Você vai ficar na perpendicular das costas do seu cliente e vai continuar fazendo a mesma coisa até novamente o seu braço ficar assim. A partir do momento que ficar para você segurar esse cabelo, nós vamos fazer outra pegada. Então, na parte esquerda do cliente, nós vamos pegar com a palma da mão para cima, vamos guardar o pente e vamos fazer um corte vertical com a tesoura, ok? Então, nós vamos pentear, pegamos um pouquinho mais de cabelo, fazemos o corte. Penteamos novamente, mais um pouquinho de cabelo, fazemos o corte, ok? Então, na lateral, nós vamos fazer duas pegadas. A primeira, palma da mão para a cabeça, ponta do dedo para baixo, no lado direito. Do lado esquerdo, palma da mão para cima, dedo para cima, ok? Então, é necessário que vocês gravem essas posições para que não haja uma mistura. Então, do lado direito, dedo para baixo, palma da mão virada para a cabeça do cliente. O lado esquerdo, palma da mão para cima, as costas da mão virada para a cabeça do cliente. Dedo para cima. Então, eu vou pentear. E vou fazer o corte. Ok? É muita informação, né? Principalmente para quem nunca cortou cabelo, para quem está iniciando agora.
Mas para quem já está no ramo, para quem já foi introduzido na barbearia, já são coisas mais simples. Então vocês precisam gravar. E o principal, eu sempre dou uma dica, que é você ser metódico. Todo corte que você for fazer, você tem que fazer o número 1, depois o número 2, depois o número 3 e assim por diante. Você não pode ir do 1 para o 5, aí do 5 você volta para o 3, do 3 você vai para o 10, do 10 você volta para o 7. Fica tudo bagunçado. Então procurem fazer a mesma coisa todas as vezes igual, para você absorver. A partir do momento que você absorveu isso, você pode falar, hoje eu vou cortar esse cabelo desse jeito, eu não vou fazer daquele outro jeito não. É porque você já sabe. Agora, se você está aprendendo e toda vez que você vai cortar um cabelo, você faz de um jeito diferente, você não vai absorver, você não vai gravar. É preciso que o corte se impregne em você. A diferença gritante do corte masculino para o feminino é que o feminino é muito técnica, o corte masculino é quantidade. Você tem que fazer o mesmo corte várias vezes para você poder absorver. Uma vez que você absorveu, é como aquele ditado de andar de bicicleta. Uma vez que você aprendeu, nunca mais você esquece. Só que precisa absorver primeiro. Então a dica que eu dou para vocês é: sejam metódicos. Faça o 1, depois o 2, depois o 3, depois circulem a cabeça tirando as arestas, ok? Para você não bagunçar isso na sua mente, correto? Então nós aprendemos aqui nessa aula a fazer a pegada da tesoura, dedo anelar e polegar, a pegada básica, que é tirar o polegar, a segunda pegada, que é guardar a tesoura, eu posso voltar a tesoura pela frente ou por trás, correto? Se eu estiver cortando um cabelo masculino que for curtinho, eu vou evitar ficar rodando essa tesoura próximo da cabeça do meu cliente, principalmente se for criança. Agora, se for um cabelo de médio para longo, for um cabelo maior, um pompador, eu posso fazer uma graça. O cliente, ele tem que comprar esse profissionalismo de mim. E eu tenho que vender esse profissionalismo para o cliente. Eu só não posso fazer com o cliente errado no momento errado. Porque ao invés do cliente achar isso bacana, vai achar que eu sou palhaço, que eu estou fazendo graça para ele. Então, essa primeira pegada, gente, é o arroz com feijão. Todo mundo come arroz com feijão todo dia, ok? Então, parta para a segunda pegada uma vez ou outra. E você, com a sua tesoura aí na mão, se você quiser daqui 20 minutos aprender essa segunda pegada, você aprende. Basta você praticar, ok? Obrigado, e a gente vai agora para o próximo módulo, que é o manuseio da máquina, certinho?